Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo desse lindo e maravilhoso canal chamado Gago TV. Neste vídeo nós iremos falar sobre um tema que foi inspirado pela minha namorada, a Letícia. Ela ministrou essa palavra no meu coração e eu falei, eu preciso passar isso para vocês. Então assista esse vídeo até o final, porque foi uma frase em que rendeu esse vídeo e eu tenho certeza que assim como mudou minha vida, também vai mudar a sua. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Porque nós postamos vídeo aqui só por um intuito, te tornar alguém melhor, te tornar um filho melhor, te tornar aquele que manifesta a Deus verdadeiramente. Então se você já gostou, se inscreva neste canal. Não é porque não temos algo igual aos outros que a gente não venceu na vida. Tava eu conversando com a minha namorada sobre uns temas e ela me disse essa frase. E eu falei, sabe quando você tá conversando com alguém e aquela frase arde no seu coração? E eu comecei a estudar sobre isso, eu trouxe isso para a Bíblia. Quando nós lemos Romanos 12:2 diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto é um texto muito conhecido, esse é um texto em que muitos pregadores usam e esse é um texto que particularmente ajudou a me transformar, que mudou a minha mente de verdade. Mas nós vamos falar de outro jeito desse texto agora. Agora vamos para o grego. No grego, essa palavra quer dizer conformar-se a alguém, moldar-se segundo alguém, e em vários sentidos, seja pessoal, seja interpessoal, você relacionamento com alguém, em várias áreas das nossas vidas. Mas João, o que você está tentando dizer? Muitas vezes nós fazemos coisas só para entrar no padrão desse mundo. Às vezes o que Deus te chamou para fazer é completamente diferente, mas muitas vezes nós queremos nos amoldar, nós queremos nos tornar igual. A palavra amoldar significa nada mais nada menos do que você pegar alguém e trazer para sua vida. Não é porque aquela pessoa está dando certo que é aquilo que Deus quer para você. Quando nós olhamos para Davi era entre os seus irmãos o que foi excluído. Por quê? Quando Samuel foi ungir o próximo rei, ele foi à casa de Jessé, que é pai de Davi, e ele chamou todos os filhos menos Davi. Todos os filhos dele participavam do exército, todos os filhos dele estavam mais próximos de se tornar rei, na visão humana. E às vezes nós planejamos algo, mas no nosso olhar nós estamos tão distantes. Mas naquele mesmo modo, Davi também estava distante. Davi, ele estava longe, entre aspas, daquilo que Deus tinha para ele, que era ser rei. Mas ali foi onde ele aprendeu a cuidar, foi ali onde ele aprendeu a guerrear e foi ali onde ele aprendeu principalmente a ser temente a Deus. E nós temos que entender que nós não temos que estar no lugar que outra pessoa está, nós temos que estar exatamente onde Deus nos colocou. E quando nós temos essa preocupação de simplesmente de viver aquilo que Deus tem para nós, naturalmente nós não nos preocupamos mais se vai dar certo ou não. Nós só nos preocupamos em viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas para isso nós não podemos nos amoldar ao pensamento das pessoas, nós não podemos nos amoldar ao estilo de vida das pessoas, porque Deus te fez de um jeito, Deus te fez de uma forma, Deus te fez para cumprir o chamado e principalmente para agradar o coração dele. Nós temos que entender que o nosso primeiro papel aqui na Terra é entender que nós somos filhos, aceitar Ele como único e suficiente Salvador. O segundo é todo dia da nossa vida ter relacionamento com Ele, porque isso foi quebrado lá no Éden. E o terceiro é manifestar a glória de Deus todos os dias aqui na Terra, para que mais pessoas sejam transformadas de criatura para filho. E o quarto é simplesmente viver para agradar a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, quando nós vivemos para agradar a Deus, significa que a nossa mente transformou. E assim nós vamos conseguir comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já imaginou se Davi tivesse questionado? Você já imaginou se Davi tivesse tentado ser igual aos seus irmãos? Será que ele teria chegado onde ele chegou? Deus, ele não te chamou para ser igual a ninguém. Deus, ele não te chamou para você seguir o padrão de alguém. Deus te chamou para que você cumpra a vontade dele. Mas para isso, o primeiro passo, você tem que entender que você tem que todos os dias ter uma metanoia, ter uma transformação de mente, que é isso que nós estamos falando nesse vídeo. É todo dia você ir para o seu lugar secreto, para o lugar de relacionamento, e falar assim, Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, qual é o seu chamado para mim? E quando nós entendemos isso, naturalmente nós não nos preocupamos com mais nada, além de manifestar a glória de Deus. E isso se torna cada vez mais natural.
Porque quando nós olhamos para Pedro, Pedro era alguém que era pescador de peixes. Ele não se preocupou em tornar um pescador de almas. Naturalmente, as coisas foram acontecendo na vida dele. Naturalmente, Jesus foi transformando ele. Então, quando nós andamos verdadeiramente com Cristo, quando nós caminhamos verdadeiramente com Cristo, nós erramos? Sim, Davi errou, Pedro errou, todos os personagens da Bíblia erraram, mas nós temos que entender que mesmo que nós erramos, se nós tivermos um coração igual Davi, coração arrependido, e nós tivermos a humildade de entender que nós estamos errados, naturalmente vai ter transformação de vida. E Pedro, ele entendeu isso, que mesmo ele errando, Jesus ainda o amava se ele se arrependesse. E quando ele entendeu isso, ele começou naturalmente a manifestar a glória de Deus. Será que eu e você, nós temos entendido isso? O grande X da nossa vida, será que nós temos tentado agradar a Deus? Ou será que nós temos buscado agradar as pessoas? Qual que tem sido o nosso foco? Será que nós temos nos amoldado ao mundo se nós fomos chamados para ser sal? Você que está assistindo esse vídeo, você tem que entender que você não foi chamado para ser igual a ninguém. Você foi chamado para ser o sal do mundo. Você foi chamado para ser imagem e semelhança de Cristo. Cristo, ele não imitou os fariseus. Ao contrário, Cristo, ele questionou os fariseus porque ele era o verbo que se fez carne. Os fariseus conheciam tanto, eles estavam tão moldados nessas coisas desse mundo que eles negaram a própria carne. E eu e você, nós dizemos conhecer Jesus. Eu e você, nós dizemos conhecer o que Ele tem para nós, mas quantas vezes nós negamos isso? Nós temos que entender que não basta saber, mas nós temos que começar a viver. Deus te deu planos, Deus te deu sonhos, Deus te deu promessas. Agora está na hora de você começar a correr atrás para que essas promessas aconteçam em sua vida. E isso só depende de você. Isso não depende de mais ninguém, porque Jesus já pagou o preço para que isso aconteça. Agora nós temos que tomar posse. Agora nós temos que manifestar o reino de Deus aqui na terra. Em 1 Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Irmãos, quantas vezes nós temos deixado com que pessoas de lá no fora nos influenciam, sendo que nós temos que influenciar. Na vida nós temos duas opções: ou você influencia ou você é influenciado. E muitas vezes o cristão que foi chamado para influenciar tem sido influenciado sem mesmo perceber. O que isso é mais preocupante, porque demonstra o como nós estamos desatentos com isso, o como nós não estamos vigiando, o como nós não estamos orando. Meu irmão, o mundo lá fora vai tentar te apresentar um padrão perfeito, o mundo lá fora vai tentar te apresentar coisas perfeitas, mas não é porque você não é igual aquelas pessoas que você não está construindo nada da vida. Jesus, ele te chamou para ser único, Jesus, ele te chamou para ser uma peça fundamental no reino de Deus, mas para isso você tem que entender uma coisa: se você não mudar a sua vida, se você não mudar a sua mente e parar de se amoldar esse mundo, as coisas de Deus não vão acontecer na sua vida, porque ou você serve as coisas desse mundo ou você serve a Deus. Quem você tem servido e qual tem sido o seu posicionamento? Porque, meu irmão, nós não estamos aqui para brincar de ser crente, nós estamos aqui porque nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui porque nós entendemos que nós somos filhos, e a partir do momento que nós entendemos que nós somos filhos, nós não podemos deixar com que ímpios nos amoldem, nos demonstrem o que nós devemos fazer. Porque hoje não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a partir desse momento, nós temos que deixar Cristo nos amoldar, nós temos que deixar Cristo mudar a nossa vida. Nós temos que parar de nos preocupar em ser igual a A, a B e começar a focar em Jesus, começar a focar e ter relacionamento com pessoas que nos aproximam de Jesus. Porque, como eu venho dizendo aqui neste canal, o seu verdadeiro amigo é aquele que te leva para perto de Jesus. Se você não tem ninguém que te leva para perto de Jesus, desculpa te falar, mas você está sem amigo. Se você tem 40 mil pessoas, mas nenhuma delas te aproxima de Jesus, está na hora de você se afastar. Porque essas pessoas, um dia elas vão te derrubar. Porque quando nós estamos no dia mau, se não tiver ninguém para nos empurrar e olhar para o nosso chamado, para olhar para Deus, nós vamos parar. Então, nós temos que começar a andar, nós temos que começar a viver com mais pessoas que nos aproximam de Cristo. Você quer dizer que nós temos que viver isolado do mundo? Não, meu irmão. Quando você vai no mundo, você tem que entender que você tem que ir lá para influenciar, não para ser influenciado. Eu não estou falando para você ficar falando, mas sim para você se posicionar. Se Deus mandar você orar por alguém, ore. Se Deus mandar você subir na cadeira para pregar, pregue. Se Deus mandar você fazer algo que é loucura, faça. Mas tem momentos que as nossas atitudes mudam as vidas das pessoas.
algo que eu fiz mudou muito mais a vida de alguém do que uma palavra. Se a pessoa chegou em mim e falou, eu falei assim, meu Deus, mas eu nem falei nada. Mas a pessoa, através da minha atitude, ela viu Jesus. Será que todos os dias as pessoas têm visto isso em nós? Ou nós estamos tão nos preocupados em seguir o padrão do mundo que nós temos esquecido de viver realmente aquilo que Deus tem para nós? Qual tem sido o seu posicionamento? Volto a repetir essa frase. Não é porque nós somos diferentes de alguém que significa que nós não estamos tendo resultado. Ao contrário, Jesus nos chama para ir na contramão do mundo. Jesus nos chama para fazer a diferença nesse mundo. Mas para isso nós temos que ter esse posicionamento, nós temos que ter essa escolha. Então, aqui em nome de Jesus, meu querido, que você saia desse vídeo com essa escolha, que você saia desse vídeo com esse amor, com a chama acesa no seu coração de fazer a diferença, de viver a diferença. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. E eu queria te falar que toda terça-feira nós fazemos live aqui neste canal, tá? E é isso. Que Deus te abençoe e vamos viver o novo juntos. E esse mês nós completamos 3 anos de canal. Vai estar saindo um vídeo legal aqui pra vocês. Vai estar saindo um vídeo que está sendo produzido com muito carinho, tá? Que Deus te abençoe. Não esqueça que difícil não é mudar, difícil é viver a mudança. E não são apenas números, são almas. Então compartilhe esse vídeo para a maior quantidade de almas possíveis. Tchau!